função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau, pode ser aplicada a várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, no cálculo de dimensões de uma lata de refrigerante, para que seja gasto o mínimo de material possível na confecção, ou no cálculo do alcance máximo de um projétil atirado obliquamente para cima, entre outras. A função quadrática tem o gráfico com uma curva que se assemelha à trajetória de uma água lançada obliquamente para cima por uma mangueira ou chafariz. Algumas técnicas e propriedades permitem a sua construção. A análise da função quadrática tem a variação da sua função com o estudo do sinal. O seu valor máximo e o seu valor mínimo são elementos fundamentais na análise de uma função quadrática. Por exemplo, quando precisamos determinar a altura máxima que um projétil pode alcançar ao ser lançado obliquamente, ou simplesmente o alcance máximo que esse objeto pode obter. Todos esses elementos são estudados na função do segundo grau, que nós iremos estudar a partir de agora. Me chamo Daniele e a aula de hoje é sobre o conceito de função quadrática e a sua lei de formação. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no meu canal, dê um joinha e compartilhe. Isso vai ajudar a outras pessoas a acessarem esse conteúdo. Vamos lá? A definição da função do segundo grau trata-se de uma função real, de variável real, que é chamada de função quadrática. E a lei de formação é dada dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c, onde a necessariamente tem que ser diferente de zero. Vejam bem, se a for igual a zero, essa função vai deixar de ser uma função do segundo grau para virar uma função do primeiro grau. Então, necessariamente, a tem que ser diferente de zero. E A, B e C devem ser elementos pertencentes ao conjunto dos números reais. Esses elementos nós chamamos de coeficientes. A e B são os coeficientes da função do segundo grau. E já o C nós chamamos de termo independente, ou seja, o ponto onde a parábola toca o eixo Y. Isso nós vamos analisar de forma mais específica quando tivermos estudando o gráfico da função do segundo grau. Bom, aqui temos alguns exemplos em que nós trataremos da função do segundo grau. Aqui temos 3 funções do segundo grau. A primeira, nós precisamos determinar quem são os valores de A, B e C. Então, o valor de A aqui, como seria o coeficiente, seria igual a menos 1. Já o valor de B seria menos 1 sobre 3. E o valor de C não está representado aqui. Então, o valor de C será 0. Já nessa função aqui, o valor de A seria 3 sobre 5. O valor de B seria 0, porque não tem coeficiente para o valor de x. E também o valor de C seria igual a 0. Essas duas funções iniciais aqui, nós dizemos que são funções do segundo grau incompletas, porque está faltando algum dos termos dessa função. Essa aqui já é uma função que nós dizemos que é uma função completa. Então, o valor de A vai ser igual a menos 6, o valor de B vai ser igual a 2 e o valor de C vai ser igual a menos 10. Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão 164 do Enem 2014, caderno amarelo. Vamos lá? Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x da seguinte maneira: a nota 0 permanece 0. Então, eu tenho uma função em que o f de 0 vai ser igual a 0. A nota 10 permanece 10. Eu tenho uma função em que o f de 10 vai ser igual a 10. Gente, esse f de 10 igual a 10, o que eu estou determinando aqui é o valor numérico dessa função do segundo grau, que nada mais é do que substituir esse valor na função determinada. A nota 5 passa a ser 6, então o f de 5 vai ser igual a 6.
A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é. Existem duas formas da gente determinar a função do segundo grau nesse caso. O primeiro é, primeiramente, nós poderíamos fazer a lei de formação dessa função, o que tornaria um pouco trabalhoso o cálculo. A segunda forma seria analisar os elementos e substituirmos alternativa por alternativa. Essa função aqui, como nós temos valores diferentes, né? São 3 valores aqui, nós partimos do princípio que talvez isso aqui fosse uma função de segundo grau, mas não podemos ter certeza disso, tá bom? No entanto, podemos eliminar algumas alternativas de cara, a partir desse valor aqui, porque ele está dizendo que o f de 5 é igual a 6. Então, essa alternativa ela não pode entrar nas opções. Por quê? Porque o y é igual a f de x. É como se eu estivesse dizendo a primeiro e o segundo caso, o primeiro e o segundo caso. F de 10 igual a 0, f de 0 igual a 0 e f de 10 igual a 10. Aqui tudo bem. Mas para o terceiro caso, não. Então, a alternativa está eliminada dessa questão. Mais adiante, nós temos o seguinte, que toda função do segundo grau é representada da forma ax² mais bx mais c, e toda função do primeiro grau, ela é representada da forma x mais b. Então, nós temos que se o f de 0 é igual a 0, se eu substituir em qualquer uma dessas funções, significa que o termo independente vale 0. Se for uma função do segundo grau, significa que o c é igual a 0. E se for uma função do primeiro grau, significa que o b é igual a 0, ok? Então, ainda nos resta algumas alternativas. Essa letra D, ela vai ser eliminada justamente porque nós temos aqui, ó, o valor de b diferente de 0. Então, essa função que está sendo analisada nessa questão não vai ser do primeiro grau. Nos resta uma função do segundo grau. Então, para aqui, nos resta agora a letra A, letra B e a letra C. Essa função é uma função incompleta. Bom, então agora a gente vai substituir em cada uma das alternativas. Na letra A, então, a gente pode substituir nas alternativas ou simplesmente determinar essa função. Eu vou determinar essa função. Então, nós temos primeiramente que o f de 10 é igual a 10. Então, teríamos A vezes 10 ao quadrado mais B vezes 10. Isso vai ser igual a 10, porque f de 10 é igual a 10. Agora, eu vou fazer para o f de 5. Aqui para o f de 5 e aqui para o f de 10. O f de 5 eu vou substituir o valor de x por 5. 5 ao quadrado mais b vezes 5. Isso vai ser igual a 6. Então, nós teríamos essa equação aqui. 100a mais 10b igual a 10. E aqui abaixo teríamos 25a mais 5b igual a 6, ok? Isso aqui é um sistema de equação do primeiro grau. Para resolver o sistema de equação do primeiro grau, existem duas formas que podemos fazer. A primeira é o método da substituição, que consiste em isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. O segundo método é o método da adição, que é o que eu vou utilizar. O método da adição consiste em vocês multiplicarem uma das equações por um número, de modo que fique igual ao coeficiente da outra equação, mas com o sinal invertido. Por exemplo, eu vou eliminar aqui o valor de b, ok? Para eliminar o valor de b, eu vou ter que multiplicar toda essa equação por menos 2. Então, eu vou ter uma nova equação, vou repetir a primeira. Vou ter uma nova equação que seria menos 2 vezes 25, isso vai dar 50a. Mas como aqui está negativo, então é menos 50. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10b. E menos 2 vezes 6, isso vai ser igual a menos 12, ok?
ok? Pronto, agora eu vou aplicar o método da adição, que é somar as duas equações. Somando as duas equações, aqui eu vou ter 100 menos 50, isso vai dar 50A. 10b menos 10b vai dar 0. E 10 menos 12, isso vai ser igual a menos 2. Implica que A vai ser igual a menos 2 sobre 50. Quando você tem um número multiplicado pela incógnita e você vai passar para o outro lado, você vai fazer sempre a multiplicação inversa. Como aqui é uma multiplicação, eu vou passar dividindo. Então, aqui eu posso simplificar, já que não aparece nas alternativas, e eu vou dividir aqui por 2, nos resta menos 1 sobre 25. Significa que o coeficiente de A vai ser menos 1 sobre 25. Bom, agora a gente já matou a questão, né? A resposta vai ser a letra A, ok? No entanto, eu vou continuar os cálculos para vocês conhecerem como resolveria essa função, essa equação. Agora, eu vou pegar uma das duas equações e substituir esse valor que eu determinei. Estou aí na segunda, que fica mais simples. Então, eu teria 25 vezes A, que é menos 1 sobre 25, mais 5B, igual a 6. 25 vezes menos 1, isso vai dar menos 25, dividido por 25, isso vai dar menos 1. Mais 5B igual a 6. Esse menos 1, a operação inversa da subtração, é a soma. Então, eu vou ter 5B igual a 6 mais 1. B vai ser igual a 7 dividido por 5. Olha aqui o valor de B, 7 dividido por 5. Significa que a função procurada seria f de x igual a menos 1 sobre 25, x ao quadrado, mais 7 sobre 5x. Essa questão, por sorte, né, ela foi a alternativa letra A. Então, a gente poderia já ter substituído esses valores, né? Se quisesse substituir o valor de f de 10, quando eu fizesse a substituição, se a resposta desse 10, então, a segunda afirmação estaria correta. Depois, o f de 5, se o resultado desse 6, a afirmação também estaria correta. Então, existem duas formas de vocês resolverem. Ou substitui elemento por elemento em cada alternativa, ou simplesmente determina a função. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal, deem um joinha e compartilhem para ajudar mais algumas pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.